Lua cresce no céu e algo em nós não aceita mais esperar. Não é ansiedade, é fogo que reconhece o próprio momento. Esta é a lua crescente em Áries, a lunação em que o corpo sabe antes da mente, em que o impulso não pede explicação, em que começar deixa de ser um risco e passa a ser um rito. Hoje nós atravessamos um limiar. Deixamos para trás a menina que pedia permissão para existir, para desejar, para ocupar espaço e tocamos o chão com os pés da donzela que inicia, mesmo sem garantias, mesmo sem aplausos, mesmo sem mapa. Áries acende a primeira casa do nosso mapa interno, o lugar onde dizemos eu sou antes de qualquer acordo com o mundo. Marte pulsa em nossas veias como coragem crua. Não coragem performática, hein? Mas aquela que nasce quando o medo já não governa mais as nossas decisões. Essa lua, ela não pede um planejamento perfeito. Ela pede presença, verdade. Pede primeiro passo. E é por isso que hoje a gente não vai falar sobre chegamos lá. A gente vai falar sobre começar. Porque começar é sim o verdadeiro rito de passagem para quem escolhe viver sem pedir licença. Sejam bem-vindas, Lupitas. O nosso fogo está aceso e nós estamos juntas. Quando falamos na donzela, é necessário fazer uma limpeza simbólica imediata. Esse arquétipo não tem relação com a virgindade física, ímen intacto ou pureza sexual, conforme nos quer fazer acreditar o patriarcado. Essa associação é uma construção cultural criada para controlar o corpo feminino, domesticar o nosso desejo e confundir potência com obediência. Então, a donzela arquetípica não é aquela que nunca foi tocada, é a que ainda não foi capturada. Não por um homem, mas por um sistema que ensina as mulheres a duvidarem de si mesmas antes mesmo de tentar. A donzela, ela representa o momento interno em que a vida ainda é uma possibilidade, onde o impulso selvagem interior, ele não foi abafado, onde o desejo não foi negociado e onde a identidade ainda não se moldou para caber. Uau, olha só a profundeza disso. Enquanto eles querem que associemos juventude à insensatez ou à ingenuidade, as lobas sabem o motivo desse arquétipo e essa lua crescente nos tocarem tanto. Não é sobre imaturidade, é sobre sermos domesticadas para ignorar o instinto selvagem, esperar uma autorização externa para agir, para escolher, para começar. Ao longo da vida, aprendemos que o mundo decide quando estamos prontas para falar, para mudar, para partir, prontas para existir fora da expectativa alheia. É isso que essa donzela vem nos dizer nessa lua crescente em Áries. Aqui no Ser Lunática é recuperar a nossa ciclicidade, então, este arquétipo da donzela, a lua crescente, surge não como uma menina lupita domesticadinha, boazinha, mas como uma recuperação do impulso original. Ela surge como a força que antecede a culpa, vem antes da autossabotagem e vem sem pedir garantias para se mover. Essa donzela vem nos perguntar com uma simplicidade quase radical: onde nós adiamos a nossa vida por medo de errar? Onde trocamos desejo por segurança? Onde confundimos maturidade com contenção? Esse arquétipo não quer que sejamos perfeitas. Ele quer que sejamos verdadeiras desde o início. E quando a donzela desperta em nós, essa lua crescente, algo muda silenciosamente. A gente deixa de pedir permissão para dar o primeiro passo. Começa a criar o próprio rito interno de autorização. E é daqui, deste lugar, que nasce a nossa soberania. Não do confronto, mas do alinhamento profundo com o que pulsa,
na nossa alma selvagem. E é exatamente esse tipo de fogo que a lua crescente em Áries quer acender. Então, se o arquétipo da donzela ele representa um impulso original, a primeira casa astrológica é o lugar onde esse impulso ganha corpo. É o território do eu sou, não do eu domesticado, não do eu aceito, bonzinho, que agrada, mas do eu que se manifesta antes de qualquer negociação com o mundo. É aqui que a identidade nasce como uma experiência viva, não como um papel social. É o ponto do mapa de todos nós onde a vida não pergunta se pode começar. A vida começa. Regida por Áries, a primeira casa astrológica carrega a energia do início cru, do passo dado sem garantia, da escolha que não espera o aplauso externo. Áries não calcula demais. Age porque sente. E é justamente por isso que foi tão demonizado dentro de uma cultura que exige o quê? Contenção feminina, docilidade, adaptação constante. Marte, o planeta regente de Áries, da primeira casa astrológica, não fala de violência, apesar da nossa cultura sempre confundir o arquétipo do guerreiro com dominação e destruição. Marte fala de vitalidade dirigida, da capacidade de sustentar o próprio desejo sem pedir desculpas por existir. Quando esse fogo é reprimido em nós, ele não desaparece, ele se distorce. Ele vira ansiedade, irritação contida, vira cansaço crônico de quem vive amordaçando os próprios instintos. A lua crescente em Áries ativa esse ponto exato no nosso mapa interno. Onde estamos prontas para parar de nos definir pelo que esperamos de nós e começar a nos mover pelo que pulsa em nós. Viu a diferença? É parar de pensar muito ar e começar a agir, bastante fogo. A primeira casa, então, não é sobre quem queremos ser lá no futuro distante. É sobre quem somos, como quando a gente para de se conter. Quando a donzela encontra Áries, algo se acende. O início, ele deixa de ser essa promessa distante e vira um gesto encarnado. Não perfeito, não planejado, mas verdadeiro. É assim que o fogo, ele inaugura os caminhos. E é daqui que seguimos para compreender como dar esse passo sem nos perder no processo. Com a lua crescente, a donzela desperta, a primeira casa astrológica ativada, nós chegamos inevitavelmente no território do Arcano Zero, o território do nosso querido louco. Todas as vezes que falamos no louco aqui no Transformando Meninas em Lobas, a gente sempre fala: o louco é você, o louco sou eu, o louco somos nós, não é verdade? Então, para as lupitas que ainda não têm tanta intimidade com a carta mais democrática do tarô, aquela que se relaciona com todas as outras, a gente já inicia com um aviso. O louco não é aquele inconsequente que a nossa cultura pintou. Pelo contrário, hein? Ele é o arquétipo de quem aceita o início sem exigir garantias no caminho. No tarô, especialmente nesse deck aqui de Wade Smith, o louco caminha à beira de um precipício. Não porque ele ignora o risco, mas porque ele reconhece que nenhum ciclo novo começa com segurança total. Isso é impossível, é utópico. O ciclo começa com presença. E é exatamente isso que esse final de ano solar nos pede. Não planejamentos exaustivos, não promessas rígidas, mas disposição para dar o primeiro passo em direção ao que faz sentido agora, nessas próximas 3 semanas dessa alunação, que começou no dia 19 de dezembro com a lua nova em Sagitário. Louco, ele carrega essa energia do ano que se inicia como uma possibilidade viva. Ele não traz aí um roteirinho, um pré-aprovado, fechado. Ele traz abertura. E ao olharmos para 2026 através deste arcano,
a gente entende algo essencial. Não entraremos no ano novo para provar maturidade. Entraremos para recuperar a confiança no nosso próprio movimento. Se a cultura patriarcal nos ensinou que começar sem certezas é irresponsabilidade, o louco vem nos devolver uma verdade esquecida. Toda a criação nasce de um salto interno, não de controle absoluto. Este é o louco que conversa com Áries, que honra Marte como esse impulso vital, essa libido da qual Jung falava, que não era exclusivamente sexual, mas que era energia de vida, que caminha de mãos dadas com a donzela, que está super desperta em nós. Juntos, então, eles nos lembram que iniciar um novo ano não é repetir planos, metas antigos com novas datas, mas atravessar um rito interno de soberania. O louco, ele não nos pergunta se nós estamos prontas para 2026. Ele pergunta se estamos dispostas. Estamos dispostas a caminhar com autenticidade? Dispostas a errar com presença? Dispostas a sustentar quem estamos nos tornando? É aqui, neste passo inaugural, que o ano de 2026 ele começa a ganhar uma forma palpável. Existe uma antiga história que atravessou os séculos como um sussurro perigoso daqueles carregados pelas mulheres cantadoras, as contadoras de história, à beira das lareiras, né? Ali onde elas se sentiam seguras em seus grupos femininos com seus filhos. Alguns dizem que essa história ela surgiu lá na era medieval, aparecendo em variações dos contos da Távola Redonda, arturianos, e mais tarde esse conto ele foi analisado por diversas autoras feministas, psicólogas, historiadoras. Em algumas versões, esse conto se chama A Dama Feia, e ele guarda uma verdade arquetípica profunda, daquelas que sobrevivem e que continuam doendo e libertando algo em nós ao mesmo tempo. E quando eu vi a carta do oráculo das lobas para esse ciclo, foi impossível não me lembrar dessa história que eu vou trazer aqui para vocês. Uma versão resumida e um pouquinho autoral. Era uma vez um cavaleiro que, condenado à morte, recebeu uma última chance de salvação. Descobrir o que as mulheres realmente desejam. Ele então partiu para o mundo fazendo a mesma pergunta e ouvindo respostas bastante previsíveis, moldadas pelo olhar de quem sempre foi observada, mas raramente foi escutada. Algumas mulheres diziam amor, outras segurança. Algumas falavam em beleza, em status, até mesmo pertencimento. Mas nenhuma resposta foi aceita como a definitiva. Até que, à margem do caminho, esse cavaleiro encontrou uma mulher que não correspondia a nenhuma expectativa social da época. Ela era velha e era considerada sua aparência até mesmo repugnante. Essa mulher vivia fora dos centros de poder. Carregava no corpo as marcas do tempo e no olhar uma lucidez surpreendente. Essa velha feiticeira, ou a dama feia, ela diz ao cavaleiro que sabe a resposta que pode salvar a sua vida, mas que ela não vai entregar essa resposta de graça. Pede, em troca, algo que seria impensável, confiança, e que ele se casasse com ela se a sua vida fosse salva. Que ele cumprisse sua palavra e que se submetesse ao acordo feito com essa mulher que o mundo estava desprezando. Aceitando o acordo, quando o dia do julgamento chegou e o cavaleiro pronunciou a resposta recebida diante do rei da corte, o silêncio se instalou. O que as mulheres realmente desejam? E a resposta era soberania. As mulheres desejam governar a própria vida, desejam escolher, desejam ser fiéis à própria natureza. É aqui que essa história revela sua camada mais profunda. Porque aquela feiticeira rejeitada e temida, ela não estava ali exigindo submissão. Ela estava exigindo reconhecimento.
Quando o cavaleiro mais tarde escolheu honrar o acordo e se casou com a dama feia, foi devolvido a ela o poder de decidir sobre si mesma e algo se transformou, não apenas nela, mas nele também. A soberania concedida devolveu a beleza à mulher. Geralmente, as crianças se encantam quando é revelado que a feiticeira repugnante se transformou numa belíssima donzela e que o herói leal, então, foi recompensado não só com vida nova, mas com uma companheira fantástica. Mas as lobas sabem que essa história não é sobre a beleza estética recuperada, mas a beleza de quem habita a própria pele sem pedir desculpas. Essa história da Dama Feia, ela nunca foi sobre o romance, ela sempre foi sobre autorização interna. E esse é exatamente um ensinamento que a carta da autenticidade do Oráculo das Lobas trouxe para nós nesse ciclo. A carta nos diz o seguinte: vestiremos nossa própria pele com orgulho. Não haverá nada mais bonito, mais revolucionário, presta atenção nessa palavra, nada mais revolucionário do que sermos plenas de nós mesmas. A autenticidade, aqui no Oráculo das Lobas, nessa carta que saiu para a gente nessa semana, ela não é uma rebeldia performática ou uma oposição automática ao mundo. Ela é a soberania encarnada. É quando paramos de nos moldar para caber que começamos a sustentar para existir. Nesse fechamento desse ano solar de 2025, essa carta nos chama para um gesto simples e radical. Não vamos entrar 2026 traindo quem somos. Como a dama feia do conto, a autenticidade nos lembra que poder feminino não pede licença, não se justifica, não se explica. Ele se escolhe. Ao final desse ano solar, essa carta nos pergunta com suavidade e com firmeza: onde ainda estamos vivendo versões editadas de nós mesmas? Onde ainda silenciamos o instinto para não incomodar? Onde ainda esperamos permissão para sermos verdadeiras? A autenticidade, ela chega sem nos pedir a grande coragem heróica tão cultuada por aí. A autenticidade nos pede presença. Presença para nos vestir de quem realmente somos, para sustentar o primeiro e os próximos passos. Presença para atravessar para 2026 sem abandonar a nós mesmas no caminho. Como a feiticeira da história, essa carta nos devolve isso. Não há caminho novo sem soberania interna. E não há soberania sem fidelidade à nossa própria essência. É assim que fechamos esse ciclo, não com máscaras, mas com pele. É com autenticidade, com soberania de ser quem somos, que nós finalmente corremos com lobos. Que alegria estar com vocês de novo, Lupitas. Esse foi o nosso encontro da lua crescente em Áries. Essa última alunação do ano que não pede permissão e que ensina que começar é o verdadeiro rito de passagem. A gente acendeu o fogo da donzela, pisamos aí no chão da primeira casa astrológica, confiamos no passo do louco e vestimos a nossa pele com a autenticidade das lobas, com a carta aqui do oráculo da autenticidade que saiu pra gente. Vamos nos encontrar de novo no dia 3 de janeiro, onde a lua se tornará cheia em Câncer, hein? E aí tudo vai mudar de tom. Depois do impulso dessa lua crescente, vai vir o sentir da lua cheia. Depois do início, vai vir o pertencimento. E depois da soberania, mais uma pergunta: onde nos sentimos em casa, dentro de nós mesmos? Câncer vai vir iluminar a nossa memória, o nosso corpo emocional e as raízes invisíveis que sustentam as nossas escolhas. A lua cheia vai revelar como esse novo começo vai ressoar no nosso íntimo, nas nossas relações, nos nossos vínculos e na forma como cuidamos de nós mesmas. Se agora a gente atravessa esse limiar sem pedir permissão, em breve seremos convidadas a sustentar esse avanço
com afeto, presença e nutrição emocional. Por isso, não vamos soltar o fio, hein? Ninguém larga a mão de ninguém, que a travessia continua. No próximo episódio, então, 3 de janeiro, a gente vai se encontrar sob a lua cheia em Câncer para compreender o que esse novo ciclo vai pedir da gente. E até lá, Lupitas, honrem esse fogo, atravessem esse limiar do ano solar, protegendo a sua soberania com toda a ternura, caminhando com coragem e com o coração aberto. O projeto Transformando Meninas em Lobas tem muita novidade para o próximo ano de 2026. E nós vamos seguir o Oráculo das Lobas com todos os trânsitos lunares que ele nos traz toda a semana, especialmente aqui no YouTube, ok? Seguiremos juntas. Até o próximo episódio. Feliz 2026 para todas.